Não tem. O 84, não é? Não, é o 84. Será que enganaram no sentido? Não faz mal, tem aí, não está aí? Pronto. Então, muito bom dia. Eu vou voltar a apresentar. Meu nome é Maria Manuela Portela, eu sou docente do Instituto Superior Técnico e vou somente moderar esta sessão. Estão cá as 7 apresentações e, portanto, eu vou fazer o seguinte, vai ser 10 minutos por apresentação e 2 minutos para discussão. E depois, se houver algum tempo, ainda poderá haver uma discussão no final. O relator, não sei se quer apresentar. Sou António Chambel da Universidade de Évora. Chega assim? Chega. Pronto. Então não vou ter que beber água. Ok, então vamos dar início à primeira apresentação. Filipa Ferreira. Da professora Filipa Ferreira. Eu peço às pessoas que vão apresentar, que vão ser responsáveis pelas apresentações, se identifiquem brevemente. E acho que tem que ser daquele lado, Filipa, e tem que se apontar com isto, que funciona ali para baixo. Jesus Christ. Exatamente, não aponte para ali, essa é a tentação, tem que apontar ali para baixo. Ali para baixo, está bem? Claro. Deixa-me só primeiro perceber como é que isto anda. Agora vou fazer. Ai, anda nervoso. Um bocadinho mais de lado. Não, tu devias ir para aqui, Xandela. Tu devias ir para aqui. Olha, estou também estudante técnico e trabalho na área de saneamento veterinário. Trago-vos hoje aqui um trabalho que foi desenvolvido pelo nosso aluno de doutoramento, pelo Júnior, que já está no doutoramento, sendo nós, Filipa, Sílvia e José Saldanha Matos, os orientadores desse trabalho. Ora, nós sabemos todos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável incluem 17 objetivos globais, 6 dos quais têm a ver com a água e com, direto ou indiretamente, e muito também com saneamento. E precisamente é sobre o saneamento que eu venho aqui hoje falar um bocadinho, porque o saneamento tem relações muito importantes com a saúde pública, e também, obviamente, é fundamental para a proteção do ambiente, para proteger pessoas e bens, fala-se muito de economia circular e da valorização dos recursos, para a conversão da sustentabilidade financeira também no setor. E ontem foi o Dia Mundial da Água, aqui há uns anos, fez o aniversário esta frase, lembrei-me dela, de não deixar ninguém para trás. E é isso que está a acontecer um bocadinho no saneamento. Nós estamos a deixar uns milhões para trás. E foi por isso também que este trabalho surgiu. Deixa-me lá ver se eu consigo. Ok. Como veem, globalmente a nível mundial, nós temos um bocadinho mais de 4,5 mil milhões de pessoas sem saneamento, ou sem saneamento básico adequado. E entende-se saneamento básico adequado, pura e simplesmente uma latrina em que a pessoa que a use não esteja em contacto com a matéria fecal, uma coisa mesmo muito básica, e ainda estamos tão longe de ter essa meta. Só na África subsaariana nós temos mais de 220 milhões de pessoas que ainda praticam defecação explorada. Quase 700 milhões com instalações de saneamento precárias, sendo estas aquelas em que a pessoa não consegue não ter um contacto com a matéria fecal previamente depositada. E muitas das áreas urbanas africanas, eu conheço algumas destas cidades, eu diria que daquilo que eu conheço, pelo menos 90% da população não está servida por sistemas adequados que cubram as lamas fecais. E portanto temos aqui um problema enorme, que é um problema muito mais ainda do urbano do que do rural, como vem ali, o saneamento seguro. Nós só conseguimos ter globalmente 10% de saneamento seguro nas cidades. Estes dados são de Moçambique. Um valor superior no meio rural. Isto porque há um êxito forte para as cidades e a concentração das pessoas em áreas periurbanas que foram crescendo em qualquer tipo de infraestruturas agrava significativamente o problema. E aquilo que se pretende é, de facto, dar uma contribuição para esta área, sendo que, na maioria destas zonas urbanas,
se pratica aquilo que nós chamamos um saneamento, ou se pretende praticar aquilo que nós chamamos um saneamento a seco, ou seja, as pessoas não têm água canalizada em casa e mesmo que tenham acesso à água, a água é um recurso escasso e dispendioso, e portanto toda a matéria fecal é recolhida normalmente a seco em latrinas, quando existem. Este gráfico aqui da esquerda pretende mostrar a evolução em função da capacidade de consumo de água no eixo X e da densidade populacional no eixo Y, sendo que nós consideramos, nós todos, a própria ONU o considera, como saneamento seguro a latrina, e à medida que se aumenta na densidade populacional e no consumo de água, passa-se progressivamente ou para fossas alternas, que são mais fáceis de esvaziar e de proceder à recolha da matéria fecal, ou se a captação aumentar, passamos então para fossas céticas. E o ideal, ou pelo menos aquilo para que se converge com o desenvolvimento da cidade, é ter as pessoas servidas por um sistema de coletores, tal como nós conhecemos aqui em Portugal. Um sistema de lamas fecais no saneamento a seco implica ter um processo de recolha, a tal latrina ou fossa alterna ou outro dispositivo em que seja conferida privacidade ao utilizador e não um contacto direto com a matéria fecal. Estas lamas de X em X de tempo devem ser recolhidas, transportadas para um local seguro, de forma a terem tratamento apropriado, e depois deve-se proceder à valorização da matéria fecal já tratada, designadamente como fertilizante agrícola ou para produzir carvão, depende muito dos países, as opções que são praticadas. Mas nós ainda estamos muito longe disso, e em Moçambique também. Nós temos aqui dois trabalhos, as estrelinhas mostram a localização onde eles foram feitos no país de Moçambique. A primeira instalação que fizemos foi em Tete, foi com outro aluno que fez a tese de doutoramento connosco, e posteriormente fizemos a segunda instalação de piloto em Maputo, que é do Raul. As instalações são semelhantes, em Tete não existia qualquer tipo de tratamento, portanto produziram-se uns pequenos leitos de secagem de lamas naqueles contentores de metro cúbico e nas instalações municipais. Em Maputo foi feito um procedimento similar, mas numa estação de tratamento que já existia, uma estação de tratamento semi-privada, em que os leitos foram carregados, nos dois casos, com lamas de fossas céticas e de latrinas. Em Tete existem balneários públicos, precisamente para que as condições de Tete do ponto de vista de saneamento são muito básicas, e os balneários públicos já conferem alguns meios à população. Em Maputo já existe desde 1984 um hectare, que é a hectare do Infelene, que é uma hectare à qual estão a chegar neste momento mais ou menos 5% de águas residuais da população de Maputo, que é 1 milhão de habitantes, e o resto chega em caminhão e a lama fecal. E a hectare foi concebida, é uma hectare de lagunagem, foi concebida para tratar águas residuais, não foi concebida para tratar lamas fecais. E, portanto, neste momento está a ser reabilitada, e o trabalho do Raul era precisamente para contribuir para essa reabilitação com conhecimento científico. Oh, Filipe, falta pouco tempo. Já não é muito. 2 minutos. Faltam 2 minutos. Ok. Pronto, trago-vos aqui alguns dados da recolha de secagem. Estes dados, os slides seguintes são mais trabalhados. Basicamente, o que nós tentámos fazer foi produzir um modelo que nos permitisse avaliar como é feita a secagem e prever como é feita a secagem, a desidratação das lamas nos leitos de secagem. A primeira parte feita pelo Osvaldo, a segunda parte pelo Raul, um modelo de previsão do decaimento de E. coli, para se garantir, ou para tentarmos perceber se poderíamos garantir exclusivamente com este tipo de tratamento uma lama segura. Eu tenho aqui um slide que só pretende ilustrar o modelo, obviamente no tempo que temos não consigo explicar,
mas esta primeira parte foi precisamente o modelo hidráulico que tem em conta a extração da água pelo fundo, que ocorre sobretudo nos primeiros 2, 3 dias, e depois toda a evaporação e secagem das lamas, obviamente tem também em conta a precipitação, se ela acontecer durante o processo. O segundo trabalho de modelação pretendeu, através de expressões empíricas, do género daquela que está ali a azul, determinar coeficientes que nos permitissem perceber como ocorre o decaimento da lama fecal durante das E. coli no processo de secagem da lama fecal. Em termos de conclusões, o que é importante deste trabalho? Perceber de facto que o modelo hidráulico corresponde bastante bem à expectativa. A partir dos 35 dias, e aqui os 35 dias são conservativos, nós conseguimos ao fim de 20 dias, 15 dias, já obter teores de umidade da lama bastante reduzidos, na ordem inferiores a 40%, mas houve eventos em que precipitou e, portanto, os 35 dias é assim uma média conservadora, tem em conta esses eventos, para conseguirmos uma lama bastante seca. Há uma redução de concentração de E. coli nas duas situações, em Tete e em Maputo. Há uma redução de concentração de E. coli tipicamente de 3, 4 logs durante o processo de secagem. Obviamente que é significativa, mas não é suficiente para garantir uma lama segura. Portanto, posteriormente à secagem, tem que ser feito um processo ou por compostagem ou por estabilização química para conseguir obter um biossólido passível de ser reutilizado e valorizado. As expressões empíricas demonstraram-se eficazes e adequadas para as regiões tropicais úmidas que foram desenvolvidas, embora nós gostássemos de ressalvar que temos muita reserva nesses valores, porque as campanhas são poucas, foram feitas, há sempre uma escassez elevada de recursos, nós estamos a tentar dar continuidade a estes estudos e obviamente carecem de mais validação. Qualquer das maneiras, parece-nos muito importante salvaguardar a pertinência deste tipo de trabalhos, para os quais há muito pouca informação e que servirão uma parte tão significativa da população mundial. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Eu permito-me observar que não era a apresentação que estava prevista, era estratégias e soluções para o controle de inundações urbanas. O caso das cidades de Lisboa, Errei na sala. eu penso que sim, portanto, mas de qualquer modo, eu penso, mas é assim, de qualquer modo… Então esta não é sala, trocaram as salas, esta será na outra. Pois, é bem possível, mas de qualquer modo eu abro… Qualquer modo Está feito. Exatamente, de qualquer modo o tema é muito interessante e eu abro ainda aqui tempo para uma pergunta, caso haja lugar a essa pergunta. Então, se não há, muito obrigada. Filipe, não, mal. A outra vem em vídeo. Mas agora não sei se dá tempo. Se der tempo. Não tem também a disponibilidade às pessoas. Pois, muito obrigada. Então, sendo assim, vou dar início à segunda apresentação, que será da autoria de Paulo Branco, a quem eu peço que se apresente. Bem? Nada, acho que está aqui. Faz favor. Olá, bom dia. Eu sou Paulo Branco, venho do Instituto Superior de Agronomia e do Laboratório Associado de Terra. Venho apresentar. Eu penso que sim. Sim. Deixa-me cá ver se condiz, já agora. Não, já sei que sim, está aí. Já, depois ainda não Tem que ter um vídeo, não tem? Tenho um vídeo, mas está embebido na apresentação. De qualquer maneira está aí também. Então, eu hoje, a minha apresentação se calhar é um bocadinho diferente das apresentações que temos visto até agora, porque a minha apresentação não é sobre um projeto de investigação, não é sobre resultados, eu venho apresentar uma instituição do Mapa Nacional das Investigações e Desenvolvimento, um dos novos laboratórios associados que estamos um bocadinho a começar. Então, é o Laboratório Associado Terra, que é um laboratório para a sustentabilidade do uso da terra e dos serviços de ecossistema, mas que em que a água tem uma componente muito, muito importante. E ontem foi o Dia Mundial da Água, dia 22 de abril será o Dia Mundial da Terra. E então também podemos fazer uma ligação entre a terra e a água, e fala-se muito entre o vinho e o duo, portanto.
Então, a minha apresentação vou apresentar o consórcio, os objetivos do laboratório, as linhas temáticas, que são os grandes braços armados de investigação do laboratório, como é que o laboratório se organiza, o nosso papel no suporte de políticas públicas e como é que nós podemos potenciar as carreiras científicas dos nossos jovens investigadores. Então, o que é o Terra? O Terra integra 5 unidades de investigação em Portugal. O Centro de Estudos Florestais e o LIF, no Instituto Superior de Agronomia, o Centro de Ecologia Funcional na Universidade de Coimbra, o Instituto de Saúde Ambiental na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e o Centro de Estudos Geográficos no IGOT, também na Universidade de Lisboa. E então temos estes 5 centros que pertencem a 4 instituições, sendo que são 4 faculdades, sendo que a Universidade de Coimbra, por ser uma universidade integrada, não como a Universidade de Lisboa é a universidade e não as faculdades, 2 universidades de Lisboa e Coimbra, e no total integramos cerca de 440 investigadores integrados doutorados. Não são só os investigadores doutorados, é os investigadores doutorados que têm uma publicação, um ritmo de publicação que lhes permita ser integrado nas unidades de investigação. Claro que associado a isto temos os membros colaboradores, temos os alunos de doutoramento, os alunos de mestrado, num universo que será acima de 1000 pessoas. E em que é que qual é que é o meio em que nós nos movemos? Nós pensamos sempre nos ambientes urbanos, como parte integrante da paisagem, algo que tem que ser gerido e algo que ao longo do Congresso tem sido muito falado, como é que nós podemos aproveitar estas estruturas e estes espaços que já estão altamente impermeabilizados e altamente modificados. Sistemas agrícolas, que quer queiramos, quer não, a alteração do uso do solo e sobretudo agrícola é a principal ameaça que nós temos nos nossos sistemas naturais. Os rios e as áreas úmidas são, de facto, muito importantes. Nós não temos uma parcela de terra que não drene para uma renda demográfica. Portanto, assim temos que olhar o território, temos que olhar para o território deste modo integrado e, obviamente, as florestas também são parte integrante e também é uma exploração muito importante em algumas zonas do país e em algumas zonas da Europa. E então, isto tudo enquadra-se para percebermos como é que funcionam os mosaicos de paisagem a nível nacional. Então, o objetivo é fornecer evidências científicas e socioecológicas inovadoras para apoiar as melhores práticas de gestão e a tomada de decisões políticas para o uso sustentável da terra e a biocircularidade das cadeias de produtos, tendo em conta as sociedades que a sustentam. A visão é um mundo melhor, um futuro melhor para o planeta e para a humanidade, e de modo a conseguirmos, e temos esta missão de tentar promover uma transição ecológica para um planeta saudável, temos todos estes 10 principais focos de ação em que executamos não só a investigação, mas também apoio direto às políticas públicas. 8. Como tinha dito, nós temos linhas temáticas de investigação, temos 5 linhas, e estas linhas são transversais aos 5 centros. Portanto, em todas as linhas temos membros integrados dos 5 centros de investigação. Obviamente as linhas são, como dizem, temáticas e há um tema que é mais forte nelas e muitas vezes há uma associação direta maior em termos percentuais a um dos centros de investigação que nos compõem, mas de qualquer maneira, só para as enumerar, a primeira linha tem em conta todo o capital natural e os serviços de ecossistemas sustentáveis. A linha temática 2 olha para a agricultura, floresta e pescas de um modo sustentável. Mais uma vez, somos um laboratório para a sustentabilidade. A linha 3 olha para o processamento de produtos e a economia circular, como é importante mesmo olharmos para as novas técnicas de alimentação, perceber como é que podemos integrar os resíduos de outras indústrias, também de outras indústrias agrícolas, por exemplo, na alimentação. A linha 4 olha para sistemas socioecológicos, para o planeamento e para as políticas. E a linha 5 olha para a sociedade e para a saúde ambiental e a ligação direta que a saúde ambiental tem com a saúde humana. E daí temos os centros de Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Em termos de organização, o Terra organiza-se, tem um conselho de coordenadores e o conselho de coordenadores tem 10 membros, sendo que são 2 membros de cada um dos 5 centros que integram o laboratório.
tem um diretor executivo que responde diretamente ao Conselho de Coordenadores com o objetivo de coordenar a ação do laboratório. E depois tem as 5 linhas temáticas, sendo que cada linha temática tem um conselho diretivo, um conselho de coordenadores de 3 elementos, sendo que são sempre pelo menos 2 centros de investigação. E depois todos os investigadores, toda esta massa de 440 investigadores de doutorado, fazem investigação alinhada com uma ou mais do que uma das linhas temáticas do laboratório. Depois temos uma Assembleia Geral de todos, que é uma Assembleia Consultiva, e depois temos mais 3 conselhos, o Think Tank Terra, que é tentar perceber do ponto de vista filosófico qual será o futuro da Terra, é um conselho também consultivo. Estamos a criar o Science Advisory Council, que é importante e é obrigatório pela RCT, é como se fosse um conselho de avaliação externa que acaba por monitorizar a nossa ação. E depois teremos um conselho de políticas públicas que pelo menos os membros permanentes serão os diretores ou alguém indicado por eles das direções gerais que deram apoio à candidatura do laboratório, mas mais à frente eu tenho um slide com isso. 2 minutos. Sim, obrigado. O nosso objetivo, um dos nossos objetivos principais é dar apoio às políticas públicas e às solicitações da sociedade civil, e para isso criámos uma rotina em que, quando recebemos um pedido, avaliamos quais os investigadores melhor posicionados para dar resposta e depois produzimos uma resposta que é adequada ao pedido que nos foi feito. Já damos apoio em todas estas agendas, inovações, diretivas. Vou só acelerar um bocadinho. Já participamos, ou temos uma forte participação na rede de infraestruturas, tanto nacional como europeias, e Portugal tem um papel muito importante nesta rede de infraestruturas, sendo que nós temos muitas infraestruturas em comparação com outros países. Estas são as administrações que nos deram apoio e que estarão assentes permanentes no Conselho de Políticas Públicas. E, em termos de suporte às carreiras de investigadores, nós queremos que o laboratório consiga dar um ambiente de qualidade, com as instalações que lhes permitam conseguir prosseguir a carreira, criar e dar a capacidade de potenciar a criação de redes, e têm sempre a liberdade de poder supervisionar alunos. Estas são as grandes forças do laboratório. Este é o nosso lema para os próximos 3 anos. Aqui é onde estamos. E eu queria só acabar com um vídeo. Eu ia pedir, eu acho que tenho que clicar aí, certo? Para ele Dura muito? Não, é curtinho e acaba. Okay. Não tenho mais nada depois. Obrigada. Isto é a reunião. O nosso planeta encontra-se ameaçado pelas alterações globais. Cientistas juntam-se para agir de encontro a um futuro sustentável. A ciência é feita de valores e os humanos são parte da natureza. Um planeta, uma saúde, um futuro. Muito obrigada. E acabei. Muito interessante.
Eu vou dar lugar a uma pergunta, caso haja. Eu tenho uma pergunta. Não, mas se for... Então, diga, se faz favor. Só uma curiosidade sobre o think tank. Isso vai traduzir-se só em diretivas internas ou também publicações ou seja, de divulgação? O que é que isso vai O think tank é para nos ajudar a perceber como é que conseguimos olhar para o futuro e sobretudo o futuro da Terra e do nosso planeta e do sustentável do solo e sim, vai haver vai haver uma divulgação para a sociedade civil. Como é que ela será feita? Ainda estamos a decidir, se será um programa de televisão, se será um programa de rádio, ainda, e depende. Pode ser, por exemplo, nós estamos a ponderar fazer todos os anos um congresso associado ao Dia Mundial da Água e pode também ser uma parte disso e haver uma palestra dedicada. Mas é eternamente para nos ajudar a pensar o futuro, mas associado a isso ter qualquer coisa que sirva também ao futuro para a sociedade. Não sei se quer também colocar... Eu perguntava, habitualmente, quando somos consultores, ou seja, no programa da Comissão, não podemos depois concorrer aos programas. Como é que vocês veem esta dualidade de atuação, no sentido de, pareceu-me que muitos de vocês apoiam a preparação de programas e depois como é que vem depois o funcionamento do laboratório a concorrer aos programas que vocês próprios querem? Como é que conseguem gerir? Isso parte muito diria eu, da ética individual, porque essas participações muitas vezes são individuais, não enquanto laboratório, e então esses investigadores, obviamente, não poderão e não podem passar ao laboratório essas informações. Agora, enquanto laboratório, o nosso papel principal é o apoio das políticas públicas nacional. Obviamente, sempre integrado no Knowledge for Policy e, obviamente, claro, estamos a produzir conhecimentos para suportar as diretivas europeias também. Agora, eu entendo o que está a perguntar é exatamente quando estamos a preparar a call, a dizer quais é que são os assuntos importantes. Aí é como temos feito sempre até agora. Cada um percebe exatamente o que pode ou não pode fazer e esperamos sempre que essa ética seja transmitida para o laboratório também. Se calhar deixar essa discussão, que já está. Eu só gostava de fazer uma pergunta mínima. Foi criado quando? O laboratório foi aprovado há cerca de 2 anos. Ok. Mas só recebemos o dinheiro há pouco tempo e estamos a arrancar a série. Há pouco tempo é este ano, desde janeiro. Não, foi o ano passado, mas desde janeiro. Está bem, desde janeiro, ok. Pronto, era só. Obrigada. Então vamos prosseguir com a apresentação do impacto dos resíduos das máscaras cirúrgicas descartáveis. Eu peço que façam uma pequena apresentação pessoal, está bem? Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Caleb, faço parte do projeto Reduz. E tem, a 2 minutos antes eu digo, são 10 e 2 minutos antes eu digo. Muito obrigada. Eu faço parte do projeto Reduz, que é liderado pela professora Maria Paula e a professora Inês. Eu sou aluno de Engenharia do Ambiente do Instituto Superior Técnico e hoje vou falar sobre o impacto dos resíduos das máscaras cirúrgicas descartáveis de polipropileno no meio aquático. Tem o comando? O comando está aí, está aí. Acho que é apontar para baixo, não se esqueça. Bom, com a chegada da pandemia da Covid-19, isso veio trazendo severos impactos para a saúde da população em todo o mundo. E com isso mudaram-se alguns hábitos na população, assim como também mudaram-se a demanda por alguns produtos. Dentre eles, um dos produtos que mais teve um aumento de demanda significativo foram as máscaras cirúrgicas descartáveis. Nós vemos, por exemplo, no gráfico ao lado, como na União Europeia, após os 6 primeiros meses após o início da pandemia de Covid-19, houve um consumo de 170 mil toneladas acima do que antes era consumido individualmente. Além disso, comparando-se o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, o valor de importação da União Europeia para máscaras faciais saltou em 1.800%. De antes era 800 milhões de euros, saltou para 14 mil milhões de euros. Só em Portugal houve um investimento de 197 milhões no primeiro semestre, 19 euros por cada. Para além disso, o uso das máscaras, apesar da chegada das vacinas e a diminuição do número de casos Covid, ele tende a permanecer frequente e comum em nosso meio, assim como, por exemplo, já visto em alguns países asiáticos, quando uma pessoa está constipada ou precisa ir no hospital, enfim, quando a mesma população mais idosa. Tratando-se das máscaras, o tipo mais utilizado é o tipo IIR, que é feito com uma tripla camada de tecido e não tecido, que é o TNT, tipo
polipropileno, que é um tipo de plástico. E esse tipo de máscara é mais utilizado por possuir uma boa eficácia de filtração, também por proteger de gotículas e salpicos de água, sangue, etc. E também possui um custo mais acessível à população. Essas 3 camadas, a sua camada intermediária ela é feita de TNT de polipropileno, mas com um processo chamado melt blow, e a sua camada externa e interna é feita também de TNT de polipropileno, mas com um processo chamado de spun balde. Com a crescente no uso de máscaras, aliado ao fato da sua difícil reciclagem, isso vem trazendo uma grande preocupação, porque máscaras, quando expostas a fatores ambientais, elas sofrem degradação das suas fibras de polímeros e acabam por resultar na liberação de microplásticos, que são partículas inferiores a 5 milímetros, e nanoplásticos, que são partículas inferiores a 1 micrômetro. E a preocupação se agrava porque nós já vemos a chegada das máscaras nos diferentes compartimentos do meio ambiente, água, terra, ar, e os dados de pesquisas já indicam que houve uma chegada massiva de mais de 1 bilhão de máscaras nos oceanos, só no primeiro ano da pandemia no mundo, e cerca de 3,5 milhões de toneladas foram direcionadas para aqueles. Só em Portugal, estima-se uma entrada de 48 a 129 toneladas de resíduos plásticos das matérias descartáveis, das máscaras descartáveis no oceano. Mas além dos oceanos, os resíduos eles podem acabar ficando depositados no solo, ou ainda com a chuva serem carreados para um córrego ou um rio. Por exemplo, hoje em dia não é difícil, nós vemos uma máscara descartada incorretamente na rua, e com a chuva ela pode ser carreada para um córrego, um rio, que esteja próximo, claro, mas ainda assim, por estar com a água pluvial, ela também poderia ser direcionada também para o metar. E metar, os seus pequenos resíduos, que não são separados no gradeamento, por exemplo, podem acabar sendo incorporados nas lamas, e nas lamas que são utilizadas, né, para fertilização. No ambiente aquático, essas pequenas partículas entram rapidamente na cadeia alimentar, e é difícil entender como, né? Porque, por exemplo, na imagem nós vemos peixes se alimentando das pequenas partículas de microplástico, né? Ou então tem crustáceos, anelídeos, aves marinhas. Então, rapidamente há uma entrada na cadeia alimentar e rapidamente pode chegar aos seres humanos. O que necessariamente deve nos preocupar, porque diversas pesquisas indicam uma correlação entre microplásticos e a presença de microplástico no nosso organismo, com algumas alterações como homofóbica, obesidade, câncer e infertilidade, além de outros efeitos. Também a degradação desses resíduos pode causar uma liberação de lixiviados orgânicos, como a piridina, a 2,4,6-trimetil, 1,2-depenamina, nitrogênio metil e outros, e também como compostos inorgânicos, como o sódio, bário, alumínio, titânio, ferro, cobre, zinco, estrôncio, enfim. E também pesquisas indicam que eles estão relacionados com efeitos ecotoxicológicos nefastos para organismos aquáticos. Bom, nós do projeto Reduce, então, buscando entender como se dá a degradação das máscaras quando expostas a fatores ambientais, nós simulamos alguns testes, né? Fizemos alguns testes, e um deles foi um teste de simular uma máscara descartada incorretamente numa região costeira, que também é algo difícil de se ver hoje em dia, e para isso utilizamos um moinho com bolas cerâmicas, areia fina e água, e a utilização do moinho com esse material é justamente para tentar simular o efeito da maré, fazendo com que a máscara ficasse passando em contato com a areia misturada com a água, justamente para ter aquele contato abrasivo que desgasta a máscara. E, bom, o resultado que nós vemos é esse. A máscara no estado inicial, a imagem A, e a máscara após 1 hora é a imagem D. E nós vemos claramente que não está no estado como estava inicialmente, e também há uma liberação de um aglomerado, né, de fibras de polímero, aqui um aglomerado de 20 máscaras, que pode ser visto na figura aí. Se olharmos também mais de perto, e voltando àquilo que eu havia falado lá no começo sobre o processo de fabricação das máscaras, nós conseguimos identificar alguns círculos na imagem A, que é a máscara no estado inicial. Aqueles círculos, eles correspondem, vêm lá no processo de fabricação, durante uma etapa de fusão das fibras, e também nós vemos que as fibras elas se comportam meio como uma matriz ordenada e alinhada, mas após o teste de abrasão, nós já não conseguimos mais identificar aqueles círculos, e também vemos que as fibras estão completamente desordenadas, desalinhadas e desgarradas uma da outra. Também fizemos um outro ensaio, e este para ver o efeito do fator da radiação UV sobre as máscaras. Nós estendemos algumas máscaras inclinadas a 45 graus e voltadas a sul, justamente para potencializar o efeito da radiação solar, né, sobre as máscaras. E após 117 dias apenas, nós tivemos resultados como esse, uma degradação muito grande na máscaras apenas sobre o efeito da radiação UV. Então, claramente, a liberação de microplásticos, nanoplásticos, tudo ao meio ambiente.
Portanto, o nosso projeto Reduz, sabendo que as máscaras elas tendem a permanecer presentes no nosso meio nos dias de hoje, cada vez mais, e também que aparentemente nós como sociedade não estamos conseguindo lidar com elas da maneira correta, nós estamos estudando soluções construtivas e inovadoras como argamassa de reboco e revestimento, argamassa de injeção e cimento não estrutural e camadas de enchimento com a incorporação de resíduos de máscaras faciais utilizáveis, justamente para trazer uma reciclagem desses resíduos e também para trazer uma maior circularidade para o ambiente da construção. Aquela é uma imagem com alguns provetos. O da esquerda é cal hidráulica, o da direita é de cimento, e ambos têm a incorporação de resíduos de máscaras faciais neles. E, bom, nós acreditamos que talvez essa não seja a resposta final para o problema, mas talvez possa nos permitir dar um tempo maior para nós, como sociedade, pensar em como lidar melhor com esse problema e gerir melhor esse problema dos resíduos plásticos de máscara. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer a toda a equipe do Projeto Reduz e a Fundação Amélia de Mello e o BCCD Portugal pelo financiamento do projeto. Obrigado. Obrigada por ter respeitado o tempo. É uma apresentação desafiadora, acho eu. Não sei se há lugar... Como portadora de máscara, vou fazer uma pergunta que eu sei que não vai responder, mas é incrível que nós tínhamos tido estes 3 anos e não houve um único movimento, por exemplo, de haver contentores próprios para as máscaras ou fabricação. No início muitos de nós usaram máscaras de pano, de cera, etc., mas haver fabricação de máscaras de origem vegetal. Portanto, é impressionante como é que com tanta coisa que se faz continua a ter as máscaras com plástico e obviamente isso, mas a vossa investigação é importantíssima e valia a pena que fosse divulgada para pressionar exatamente esse tipo de políticas públicas a nível municipal, a nível nacional. Não sei se está algum país que tenha avançado um pouco mais nesse tipo de inovação e de separação de menos para esta vossa... Realmente ainda não ouvi falar sobre, talvez fontes certas para pesquisar sobre isso, mas também não ouvi falar sobre nenhuma inovação sobre esse tipo de gerenciamento das máscaras, nem sobre inovações de máscaras que integrar melhor ao meio ambiente. Ouvi falar no momento ainda. Mas, claro que, dadas as condições e a situação que nós encontramos agora, nossa pandemia, a tendência de continuar sendo muito utilizadas as máscaras, com certeza é necessário. Já. Obrigada. Se há mais alguma questão, senão eu também tenho uma observação, que reforça um pouco o que foi dito. Eu acho este... Ai, peço desculpa. Não, à vontade, avance. Não, seria só mesmo complementar que lá no Brasil tem um dito, né, indígena que fala, né, que o homem branco cria depois ele sabe fazer com o resíduo, né? Obviamente que a máscara foi muito importante, está sendo muito importante ainda, mas você gera um produto que depois a gente não sabe dar uma destinação adequada. A gente não consegue gerenciar ainda com eficácia, né, eficiência, nossos próprios resíduos. Muito importante mesmo a temática. Exatamente, eu também acho, e acho que, mas o sucesso passa por uma recolha seletiva, é exatamente isso, e essa recolha seletiva, não só ao nível das máscaras, mas a nível de muitas componentes, ainda está muito incipiente, não há, se não houver recolha seletiva, está a ver o vosso projeto e a vossa intenção, não é? É fundamental. E tem que haver mas tem que haver uma consciencialização, public awareness, tem que haver uma consciencialização, mas depois tem que haver uma iniciativa para recolha seletiva. Não é cada um de nós tem um saquinho e vai entregar onde? E no laboratório do Instituto Superior Técnico. E também a produção do pano. Pois. Muito obrigada mais uma vez. Então, se calhar vamos passar à próxima, a governança participativa na definição da estratégia de adaptação futura do litoral do Alvar. Peço que se apresente, se faz favor. Já sabe, tem cerca de 10 minutos e mais um pouquinho para discussão. Peço-lhe que respeite. Obrigadíssima. Bom dia a todos. O meu nome é Marcelina, sou investigadora na Universidade de Aveiro, na área da erosão costeira, gestão costeira, por isso vamos vir aqui um bocadinho do âmbito do que foram estas primeiras.
Começo por dizer que esta apresentação, intitulada Governança Participativa na definição da Estratégia de Adaptação Futura do Litoral de Ovar, conta com a participação de Filipe Alves, Fábio Marques, André Vizinhas e do Dr. Carlos Coelho, e foi realizada no âmbito do projeto INCA. O projeto INCA, que significa Adaptação Integrada às Alterações Climáticas para Comunidades Resilientes, é um projeto coordenado pela Universidade de Aveiro, em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Conta com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente e da Câmara Municipal de Ovar, já vamos perceber porquê. Foi financiado em 240 mil euros pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é um projeto com um bocadinho mais de 3 anos, começou em fevereiro de 2020 e vai terminar agora em abril de 2023, estamos a cerca de um mês no final do nosso projeto, e em termos de equipa, como podemos ver ali na imagem, conta com 7 investigadores da Universidade de Aveiro, 5 investigadores da Faculdade de Ciências e 3 consultores técnicos. E então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo global do projeto INCA? Desenvolver um plano de ação de adaptação costeira baseado no caso de estudo do litoral do Concelho de Ovar. E porquê o Concelho de Ovar? Porque o litoral de Ovar foi identificado como sendo uma das zonas com maior vulnerabilidade e risco no que diz respeito à erosão costeira, isto porque devido às suas características, o litoral de Ovar resulta num dos processos mais intensos de erosão da costa do litoral europeu. E então, por esta razão, foi constituído o caso de estudo do projeto INCA e foi aqui que foram realizados todos os momentos participativos, foi neste concelho que foram realizados os momentos participativos que vamos falar. Então, definido o objetivo global do caso de estudo, foram definidos diferentes objetivos específicos para o projeto INCA, avaliar impactos sociais e ambientais a nível local das opções de adaptação às alterações climáticas, realizar análises custo-benefício de diferentes estratégias de intervenção de defesa costeira a curto, médio e longo prazo, envolver as populações locais, os stakeholders, através da realização de workshops, de forma a desenvolver um modelo participativo e económico e, com isto, reduzir a vulnerabilidade dos territórios costeiros e aumentar a resiliência das comunidades locais. Com este trabalho, que é muito relativo à governança participativa, apresentamos resultados que vão de encontro ao terceiro objetivo do projeto INCA. E então foi este caminho participativo do projeto. Iniciou com a apresentação pública, ainda em novembro de 2020, um evento que era para ser presencial, face à pandemia, foi 100% online, contou com 126 participantes, a maioria dos quais instituições do ensino superior, mas também organismos do Estado, entidades privadas, câmaras municipais, administrações portuárias e a sociedade civil em geral. Depois deste evento ficámos a conhecer as pessoas interessadas nesta área e como o projeto previa muitos momentos participativos, fomos decidir quem envolver nestes momentos, tendo em conta 3 objetivos. Quem tem poder sobre o assunto, e chamámos a Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara Municipal de Ovar e as juntas de freguesia locais, Macedas, Morins e Cortegaça. Quem tem conhecimento sobre o assunto, e aqui chamamos os nossos consultores do projeto, as universidades, Polis Litoral da Ria de Aveiro e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e, por último, mas não menos importante, quem é afetado pelas decisões. E aqui chamamos a sociedade civil de Ovar, nomeadamente os bombeiros voluntários, escolas de surf, organizações não governamentais e a sociedade civil de Ovar em geral, restauração, etc. E com isto criámos um grupo coeso de cerca de 30 stakeholders que nos acompanharam ao longo de todo o caminho participativo, cerca de 30 meses, e que foram fulcrais para quer estes resultados, quer os resultados do projeto INCA na globalidade. Então, depois da apresentação pública, iniciámos o primeiro workshop, um momento que era previsto, mais uma vez presencial, face à pandemia, teve que ser online, e por isto foi dividido em 3 momentos. O objetivo deste workshop, designado por estratégias, custos e benefícios, era envolver a comunidade local e os stakeholders na definição de estratégias de combate à erosão costeira. O primeiro momento deste workshop decorreu ainda em novembro de 2020, com 21 participantes online, e teve como objetivo analisar e priorizar as diferentes medidas de mitigação à erosão costeira e adaptação. O segundo momento, que decorreu cerca de 15 dias depois, peço desculpa, os stakeholders foram chamados a realizar análises multicritério e análises custo-benefício das medidas de mitigação e adaptação que tinham priorizado no momento anterior. Depois disto, a equipa reuniu, foi pensar sobre os resultados dos workshops e desenvolveu um manual de medidas de mitigação e adaptação, constituído por 3 bases de dados. A base de dados 1 resulta da compilação e caracterização de todas as medidas de mitigação, tudo o que podemos fazer para a defesa do litoral, e é composta por 53 medidas. A base de dados 2 resulta da caracterização dos impactos de cada uma destas medidas, que podem ser sociais, ambientais, económicos, de caráter positivo ou de caráter negativo, e resultou em 160 fichas de impactos. E a base de dados 3
reúne toda a informação disponível sobre os custos das intervenções, custos de operação, de implementação e de manutenção, e é composta por 53 fichas de custos que correspondem a cada uma das medidas. Por referir que este manual de medidas oferece um quadro integrado para a adaptação resiliente às alterações climáticas, de aplicação global no que diz respeito a metodologias e conceitos, e constitui um passo muito importante na gestão costeira, quer a nível científico, quer a nível prático, devido à sistematização, à harmonização e à consolidação de toda a informação. Este manual está disponível online no site do projeto, inca.web.a.pt. É um manual que nunca está fechado, está em constante atualização e que deve ser consultado e comentado por todas as pessoas ligadas à área. Então, depois de desenvolvermos este manual, passamos para o terceiro momento e último do primeiro workshop, onde fomos validar este apontador, onde fomos validar com os stakeholders o manual diretivo, nomeadamente no que diz respeito à validação dos impactos e métricas, das medidas de mitigação e à realização de análises económicas com base no manual de números. Depois disto, passamos para o segundo workshop participativo, em outubro de 2021, já realizado em modo presencial, na Escola de Artes e Ofícios de Ovar, e neste workshop iniciámos o caminho de criação de uma estratégia municipal para a adaptação e mitigação à erosão costeira no concelho de Ovar, através da aplicação da metodologia SWOP, que corresponde, esta primeira parte da metodologia, à definição de cenários. E então, para a definição de cenários, foram desenvolvidas e discutidas com os stakeholders três narrativas que descrevem cenários futuros hipotéticos para o VAR em 2100, tendo em conta ações que foram tomadas em 2020, cenários hipotéticos. Estas narrativas, a primeira narrativa da Costa de Prata para a Costa de Pedra, a segunda narrativa, inovar, aceitar a mudança, e a terceira narrativa, unidos mantemos a costa e melhoramos a praia. O conteúdo destas narrativas é extremamente interessante e elas são transcritas na íntegra no livro do projeto, que foi agora lançado no passado dia 10 de março, em Ovar, no seminário final do projeto, e está disponível online também no site inca.web.a.pt, que tem as narrativas e também todos os resultados do projeto. Então, com base nestas três narrativas, nestas três hipóteses de gestão futura, obrigada, foram definidos diferentes cenários que foram analisados e discutidos com os stakeholders e que foram modelados, em termos de evolução da linha de costa, modelados pela equipa e serviram de base para o terceiro workshop participativo, que foi realizado em abril de 2022, o último momento participativo, e que teve como objetivo a aplicação da segunda parte da metodologia SWOP, que diz respeito à definição do caminho de adaptação e pontos de viragem. Caminho de adaptação esse que representa o consenso entre os diferentes stakeholders relativamente ao que fazer no futuro da gestão costeira para o litoral de Ovar. Neste slide temos aqui a representação do caminho, desta visão comum para o litoral de Ovar, o caminho de adaptação, que é baseado em medidas relativas à implementação ou retirada de obras de defesa costeira, alimentações artificiais de areia, a relocalização de pessoas e bens foi uma hipótese considerada pelos nossos stakeholders, o reforço dos cordões lunares e também o recurso a instrumentos fiscais e à educação e sensibilização das populações. A título de exemplo, os nossos stakeholders definiram, por exemplo, para Esmoriz, que o ponto de viragem, ou seja, o momento em que devemos alterar a medida que está a ser tomada, em que ela deixou de ser eficaz, era, por exemplo, a perda de 10% da área de praia, e então a partir desse momento devíamos realizar alimentações artificiais. Para Porto Graça, por exemplo, decidiram abandonar um dos porões existentes e a obra aderente, e, por exemplo, para o Furadouro, decidiram alterar a configuração dos porão existente e considerar-nos porão em T, e também realizar alimentações artificiais de praia. São alguns dos exemplos da visão comum para o litoral de Ovar. Passando às considerações finais, referir que estes momentos participativos permitiram a articulação do conhecimento científico, local e técnico, na escolha de soluções, onde os interesses e as aspirações de todas as partes interessadas foram incorporados, fator que é determinante para o sucesso e sustentabilidade na implementação das medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas e à erosão costeira. Ou seja, o processo participativo permitiu a apresentação de uma proposta consensual de caminho de adaptação e pontos de viragem para o futuro do litoral de Ovar. Reforçar ainda que estes modelos de governança participativa são uma necessidade crescente
e já estão a substituir os ditos modelos tradicionais, uma vez que promovem o envolvimento de todos os stakeholders nas diversas fases de pensarmos, refletirmos, planearmos, implementarmos e avaliarmos as estratégias e as medidas para mitigar e adaptar as zonas costeiras. Termino reforçando que a participação pública representa um passo muito importante rumo a uma governança mais transparente, mais equilibrada ao nível da gestão costeira, que é fundamental para a educação e para a sensibilização das populações locais, o que leva a melhores soluções e, acima de tudo, a uma melhor aceitação das medidas que são implementadas. E é tudo. Obrigada pela atenção. Obrigada também por respeitar o tempo. Há lugar para perguntas. Eu gostava só de fazer um comentário, de dar os parabéns à Márcia pela excelente apresentação, que foi eficaz em termos do tempo, da forma como apresentou, e pela qualidade metodológica incrível desta apresentação, que é um verdadeiro guia, pode ser utilizado e aplicado em muitas outras, e pode inspirar outras abordagens. Achei realmente muitíssimo interessante e agradeço só em nome pessoal, porque fiquei muito inspirada e acho que foi apresentado de forma magnífica. Parabéns. Obrigada pelo comentário. Obrigada. Não sei se há mais algum comentário ou questão. Não? Creio que não. Posso fazer uma questão? Sim, acho que sim. Isto, no Brasil, é mais comum já fazerem isto. Eu já pertenço a uma rede de cientistas que estudam este tipo de coisas e, de facto, a participação no Brasil das pessoas, dos stakeholders, é muito mais importante do que em Portugal. Portanto, acho que estamos numa fase piloto. Estamos numa fase piloto, acho que devemos avançar para isto. Depois só falta aqui uma questão, não é? Que é a vontade política de fazer as coisas e a questão económica, como se faz, e se vão ter esse apoio depois. Não é? Tivemos uma mesa redonda no nosso seminário final em que os temas confluíram todo para essa questão, ou seja, nós estamos a fazer um planeamento técnico das coisas a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, só que depois falta a correspondência política para, nestes tempos-chave, aplicarem as medidas que nós estamos a propor, porque senão tudo deixa de fazer sentido. Falta agora aí esse método e é nesse caminho agora que temos que ir no nosso MICA 2. Obrigada. Obrigada, Nosa, muito obrigada. Então vamos passar à próxima apresentação, o desafio da gestão sustentável da água e saneamento para todos, o caso das comunidades periurbanas e rurais em Angola. É uma apresentação, não está cá o Afonso Batista, não estão cá. Então, se não está, a apresentação estará disponível, não é? Mas, então, passo, não ganhamos tempo. Tem a certeza? Não está, não é? Pronto, então, vamos passar... Se calhar está noutra sala. Mas se calhar ainda podemos chamar a Filipa para ela fazer a apresentação. Então vamos passar ao impacto da dimensão da propriedade na política, a 129, peço desculpa, que é na gestão da água, o caso português, e peço que se apresente, se faz favor. Bom dia, o meu nome é Maria Val, sou investigadora na Direção-Geral do Território, trabalho sobretudo os temas ligados ao ordenamento territorial e à gestão da água, na preocupação da informação para as políticas públicas e para a boa governação. Vamos lá ver. Trago-vos a última reflexão que temos vindo a fazer sobre o impacto da gestão da dimensão, enfim, a palavra está tocada, da propriedade na política de gestão da água, claramente aplicado ao espaço português. Estruturei a apresentação desta forma, portanto, perceber que há limites ao crescimento e ao desenvolvimento das nações em cada instante, depois de alguma forma podemos atuar a esse nível, de forma a rever toda a atuação. A água e o território são disso exemplo no contexto do desenvolvimento das políticas públicas e pensamos um pouco sobre em que medida a gestão de informação ao serviço desse desenvolvimento, neste quadro, inteligência artificial e a gestão de dados e análise de informação fundamentais, e depois, então, no contexto de cadastro de território, como é que a gestão da propriedade e a gestão da água
podem ser melhor informadas no sentido de definir questões a ponderar e pensarmos no fundo em conjunto sobre este problema. Dos slides ficam, não vou estar a ler aquilo que gostaria que ficasse registado, mas percebendo que de facto a água funciona como fator de produção do desenvolvimento e crescimento da atividade económica, é um limite ao crescimento em determinados instantes e lugares, embora seja um recurso renovável, a sua disponibilidade há que perceber em que medida é afetada e o afeta. E, portanto, há que paralelamente ponderar como é que se distribuem os usos no espaço e no tempo, avaliar nessa medida como é que se distribui a ocupação do solo num determinado instante, como é que ela evolui, como é que a programamos para o futuro e como é que com ela se relacionam as diferentes utilizações da água, percebendo que, pronto, o meu doutoramento em estatística e gestão de informação, há que orientar a análise para as situações extremas, e portanto de secas e cheias e picos de distribuição de usos consultivos e não consultivos e perceber o problema nessa dimensão. O desenvolvimento das políticas públicas na articulação com o ciclo da água faz-se em sede de planeamento, se consolida na atividade de licenciamento associada à transformação efetiva do uso do solo. No caso do cadastro, o cadastro é a base da gestão da propriedade e da afetação dos recursos, nele se consolida a visão integrada das necessidades que estão afetadas, que são associadas aos diferentes usos, e isso faz-se em sede de planeamento, articulando dentro daquilo que conseguimos o interesse público com o interesse privado. A gestão equilibrada do território, inequivocamente, requer, por isso mesmo também, como é que se distribui a propriedade, de forma a enquadrar a estratégia de investimento associadas à preservação e ao uso eficiente dos recursos. Isso mesmo nos diz a legislação, como veremos adiante, e, portanto, perceber o quadro da distribuição da propriedade, a sua relação com o ciclo da água, a avaliação para cada território particular. E aqui, mais uma vez, é muito importante perceber como é que o problema da gestão da propriedade e do planeamento e da gestão de recursos se põe em cada realidade particular. Portugal é disso um excelente exemplo quando pensamos nessa diversidade de paisagens e nessa diversidade de modelos possíveis de uso e ocupação do solo. Parem, podem dizer, uma coisa é a ocupação, outra coisa é o uso e a intensidade do uso que fazemos de cada espaço. E, portanto, o acréscimo do uso, traduzido num crescimento de procura, tende a fazer subir o preço da água. Claro que tende, não quer dizer que tenha necessariamente de ser assim, e a potenciar situações de stress. O aumento de preço, nos últimos 3, 4, 5 anos, tem sido particularmente significativo no caso do abastecimento público do uso doméstico. E, portanto, quando digo isto, trago aqui um dos últimos quadros integrados nas medidas de combate ao stress e do Conselho Nacional da Água, e que nos falam exatamente destes valores de preço, não é? Pronto, o preço da água e a curva da água em termos socioeconómicos é tipicamente uma curvinha elástica. Todos nós precisamos de água, designadamente de água para beber. Estima-se que um homem não aguenta mais de 72 horas sem beber, sem que isso afete a sua saúde. E, portanto, a água acaba por ser, de facto, determinante, e o abastecimento público determinante para a sobrevivência da humanidade. E por isso mesmo, no contexto da legislação, ele é considerado um uso prioritário. Passando, portanto, do tema da gestão de usos, de um lamiré sobre o que é a distribuição da propriedade e uso e ocupação do território em termos de planeamento. E facilmente se percebe que a dimensão do problema é imensa e que as coberturas de informação sobre o território relativamente quer ao uso e à transformação do uso do solo, quer toda a análise da atividade de planeamento nas suas múltiplas dimensões, requerem volumes imensos de informação e, portanto, a construção de plataformas que nos permitam, em conjunto, analisar o problema nas várias perspectivas é fundamental. E, por isso mesmo, desenhar uma estratégia de gestão de informação para a água requer
uma abordagem que é desenhada de forma recursiva, portanto nunca estamos sempre a trabalhar ao nível das estimativas, não estamos a trabalhar ao nível das certezas e, portanto, desenhar uma estratégia que é recursiva, no sentido de percebermos que estamos a fazer diagnósticos com o que temos, mas que são isso mesmo, são diagnósticos e estimativas, e que temos que ter a possibilidade, por um lado, a humildade de saber que há muitos que não sabemos, precisamos uns dos outros, que é uma coisa boa, e por outro lado, também a percepção de que outros olham para a realidade e têm uma perspectiva diferente da nossa, também é bom. À medida que a informação fica mais disponível, é útil revermos os diagnósticos que fizemos. A nível de processos, a mesma coisa, definimos processos mais apurados e, portanto, a abordagem à realidade também ela se torna mais substantiva e, por isso, vamos progressivamente caminhando e o modelo de análise de dados deve ajudar a isso, caminhar no sentido de convergir para mais conhecimento e para maior racionalidade na compreensão de como é que este problema da água se coloca no espaço e no tempo para consolidar estratégias de desenvolvimento. Claro que estamos em Portugal e, portanto, o contexto da realidade portuguesa é particularmente relevante. Passando agora para aquilo que é o cadastro e o território e a ocupação do solo, fundamental perceber, sim senhora, como é que se distribuem as várias ocupações no território continental português, nos vários domínios que estão mais agora em cima da mesa, das economias circulares, dos serviços dos ecossistemas, enfim, das análises sociais de custos-benefícios, uma coisa tremendamente difícil de fazer, mas da maior relevância. Percebemos que a distribuição dos usos tem evoluído ao longo do tempo e que é sobre isso temos que ter, de alguma maneira, um racional. Isto são números a nível nacional, mas quando olhamos para cada região, os mesmos números, os mesmos gráficos vão ficando diferentes. E, portanto, percebermos que as análises se fazem, eu diria, em sede de planeamento ao lugar. E que hoje em dia o podemos fazer ao lugar. Não temos que funcionar simplesmente com realidades médias. E que essa relação com o lugar é fundamental. E, portanto, passando, de facto, depois para aquilo que é a área dos prédios, a área média, ali, também percebemos que a dimensão da propriedade, todos nós temos de alguma maneira esta percepção, é maior na zona do Alentejo, não é? E os prédios são de muito menores dimensões, como aliás já referimos aqui a propósito de outras apresentações, na zona norte. Mas também, da mesma maneira, quando detalhamos a informação que nos aparece no slide anterior a nível global, percebemos que ela assume realidades completamente diferentes à medida que vamos detalhando a divisão da propriedade e a dimensão da propriedade. E, portanto, também percebemos, sendo em sede municipal, que avaliamos a distribuição da propriedade e a dimensão da propriedade na execução de instrumentos de planeamento, e reparem que a jurisdição é diferente no planeamento do uso do solo e da ocupação do solo e a jurisdição da gestão da água, é fundamental articular ambas e articulá-las com a gestão da propriedade para percebermos como é que se comportam os consumos. Aqui à direita vêem, dependendo do concelho e da região, temos diferentes dimensões associadas às culturas de sequeiro, de regadio e à cultura florestal. Deixo também isto para que sobre ele possam pensar. O que é que, feita esta reflexão curta e breve em 9 minutos ou 10 minutos, se me oferece partilhar convosco no contexto daquilo que é esta nova área de estudo que estou a explorar na direção-geral do território. Por um lado, a racionalidade da abordagem ao tema da sustentabilidade do desenvolvimento. Por outro lado, a noção clara que eu tenho sempre que ter soluções de compromisso entre o que é preservação e o que é crescimento e desenvolvimento. Entre o que é, dentro de um concelho, dentro de uma área municipal, eu querer desenvolver e aumentar o PIB per capita no meu território a par da qualidade de vida, e o que é o interesse particular do investidor e a rentabilidade do seu investimento, seja ele no acréscimo à produtividade agrícola, seja ele associado a uma indústria ou o que seja. Precisamos de ambos, mas como é que construímos
este modelo com equidade e justiça em nível da distribuição do custo e do benefício. Como este exemplo, a gestão do território em termos de sustentabilidade e gestão de recursos, é evidente no caso da água. E, portanto, todos nós, de alguma maneira, neste momento, percebemos que a agricultura consome cerca de 70% a 75% da água, que há uma tendência para aumentar as agriculturas intensivas ou superintensivas. Temos que perceber aonde, quando, que tipo de culturas, quando elas variam em consumo ao longo do ano, quando as tecnologias às vezes até permitem fazer mais do que uma cultura no mesmo ano biológico, e, portanto, percebermos, para além da agricultura, depois que outras áreas compensatórias de floresta ou de sequeiro, como é que a dimensão da área de sequeiro informa a dimensão mínima para as áreas agrícolas. Eu pedia-lhe que acabasse. Enfim, combinar um quadro normativo, financeiro, legal, de solidariedade, de racionalidade colaborativa de gestão, obviamente juntos, ganhando em eficiência e eficácia nos planos de gestão da água. É um trabalho exigente e claramente um trabalho para fazer. Muito obrigada. Obrigada. Eu pedi para abreviar, porque eu gostaria ainda, e parece que vai ser possível, proceder à apresentação da primeira comunicação que saiu, não foi propriamente a que era devida nesta sala, por isso é que eu também pedi para abreviar. Eu sugiro só, aqui ultrapassou um bocadinho, se há alguma questão que queiram levantar relativamente a esta apresentação. Eu tenho uma questão, porque eu entendi que o cadastro é um papel fundamental em tudo isto, e portanto eu pergunto como é que está o cadastro? É um assunto que me é bastante caro, como é que ele está? Pois, aqui eu... O cadastro, não estou a falar no Alentejo, estou a falar no Norte, na pequena propriedade, não é? Aqui o que eu posso dizer em termos daquilo que globalmente se tem tentado fazer, no caso da Direção-Geral do Território, com os recursos que lhe são postos à disposição, a aposta tem sido muito tentar, com certeza, progredir na execução, mas os meios, sobretudo os meios humanos que a Direção-Geral do Território tem, são pouquíssimos. No entanto, neste momento, há uma orientação no sentido da criação de técnicos de cadastro orientados precisamente para conseguir, com empresas em parcerias público-privadas ou empresas privadas, executarem com rigor a sua execução. Com certeza já ouviram falar do BUPI, que se articula, pronto, o BUPI não tem a DGT, pronto, mas... Está atrasado, o modo geral, concluindo e resumindo, é insuficiente. Eu diria que com os recursos que temos, os avanços foram imensos. Porque o que é que a DGT fez? Disponibilizar toda a informação que tem sobre o cadastro, portanto, digitalizá-la. E é pública. E essa informação é pública, aquela que está disponível está numa plataforma que está em desenvolvimento, que se chama SNIC, e eles podem consultar a informação sobre cadastro, onde há cadastro. É o SNIC, é muito bem. Então vou seguir com a apresentação de governança da água em Portugal, o que faltou na política da água nos últimos 40 anos, e ter que se apresentar. Obrigada. Obrigada. Nada. Então, bom dia a todos. Sou Wanda Neto, eu sou investigadora da Universidade de Lisboa e professora adjunta na Universidade de Western Australia e sou da PRH. E vou aqui falar-vos, enfim, ia passando. Falar-vos daquilo que, em minha opinião, faltou na política da água em Portugal. Nos últimos 40 anos, mais do que dizer que os outros não vão faltar. Também não está aqui para bater, porque achava que era muito pessimista. As letras estão propositadamente pequenas para ouvirem mais atentamente o slide. Mas, obviamente, que tem que começar com o enquadramento. A política da água está essencialmente ligada à governança da água. Nós falamos de governança da água, mas ainda debatemos pouco e falamos muito mais da gestão da água do que de governança, e temos que dar esse salto qualitativo
E metodológico também, porque não é fácil, a gestão é muito mais concisa, é mais fácil de conter e de saber o que fazer, e o problema é muito e que nos perdemos mais facilmente. E depois há um reconhecimento crescente, enfim, a governança surgiu porque se reconheceu que os governos sozinhos não estavam a ser capazes, reconheceu-se, entre aspas, enfim. Há uma certa pressão, os governos sozinhos não são capazes de fazer, é preciso envolver os outros parceiros sociais, o que é verdade, mas muitas vezes atrás disto também vem algo a falar que os governos sozinhos não têm a capacidade económica, portanto é preciso aqui investidores privados, e aí já entramos num canto um pouco mais cinzento que eu não vou sequer abordar, mas o que vou aceitar, e aliás tivemos aqui uma apresentação excelente sobre aquilo que são metodologias que estão atualmente a ser mais utilizadas. Eu pertenço também ao grupo da OCDE e esta governança participativa, utilizando a metodologia de envolver stakeholders e ouvindo as opiniões, está a ser muito debatida e aplicada, de certa forma, porque reconhece que é muito mais importante às vezes perceber o que é que não funcionou, porque é que as coisas falham, havendo tantos bons objetivos, tantos princípios, tantas metas que parecem interessantes, o que é que falha, porque é que as coisas não acontecem, e aí precisamos realmente de envolver mais parceiros nessa discussão. A governança da água surgiu, enfim, a definição, governança é anterior, não foi só da água, mas a da água surgiu por mão do Global Water Partnership, que fez enfim, dois investigadores fizeram um trabalho para as Nações Unidas em 2002 e definiram como o leque de sistemas políticos, sociais, económicos e administrativos em vigor para desenvolver e gerir os recursos hídricos, bem como a prestação de serviços de água em diferentes níveis da sociedade, incluindo também a capacidade de conceber políticas públicas e quadros institucionais socialmente aceitos e capazes de mobilizar recursos sociais que os apoiem. Nós estamos a fazer os tais 46 anos sobre a Conferência das Nações Unidas de Mar del Plata. Eu gostei muito de ler estas ideias originais da Conferência de Mar del Plata, ainda nos tempos em que era estudante no técnico. E agora fico muito feliz que se fale tanto da conferência, porque durante muitas décadas ela foi praticamente esquecida. E agora porque é que se fala de novo? Porque está a decorrer em Nova Iorque a Conferência das Nações Unidas também, e portanto há uma grande expectativa, e vivemos nestas concertações mundiais de expectativa em expectativa, até à derrota final, mas não é final. Nós vamos vencer, mas ainda não vencemos, de facto. Esta conferência desenhou um plano de ação que era muito interessante e pela primeira vez havia uma abordagem de secretaria integrada e também de envolvimento da sociedade nas soluções, e portanto esse é um conceito que estamos a ver de 1977, nós estamos em 2023, ainda estamos a caminhar lentamente para qualquer coisa, como para perceber o que quer dizer, ainda não foi explicado. Este é um desenho que eu fiz na minha tese de doutoramento, já está outdated, mas também não se avançou mais além daquela noção de 2002, em minha opinião. Portanto, em 77 há um apelo à integração, em 92 há um apelo a um maior reconhecimento do valor económico da água, a Conferência de Dublin, e os princípios de Dublin passaram a ser muito seguidos. Depois, em 92 ainda também há a Conferência do Rio, que todos se lembram, o grande reconhecimento do valor ambiental da água, depois do nosso futuro comum, etc., do desenvolvimento sustentável, do conceito a aparecer. Em 92, peço desculpa, e depois em 2000 um maior apelo ao reconhecimento do valor social e dos direitos humanos. E depois em 2010 há até a Declaração dos Direitos Humanos da Água, das Nações Unidas, etc. Em 2002 há então, aparece então o conceito de governança da água como uma forma de resolver problemas que se estavam a arrastar e que iam sendo definidos como metas de diminuição do número de pessoas no mundo que não tinham acesso à água e saneamento, ou de outras metas que no fundo foram sempre sendo, como todos sabemos, proteladas e reconhecidas. A Conferência da Água das Nações Unidas
pretende, como nos diz o secretário-geral, tem que resultar numa ação assertiva, enfim, corajosa, para dar ao mundo esta força vital que a água representa. Um dos organizadores, portanto, o Deltares, da Holanda, são os dois organizadores da prova água suficiente água limpa para todos, etc, etc. Portanto, estamos todos a repetir discursos conhecidos. O que está mais em causa agora nesta conferência, aquilo que tem sido, digamos, as narrativas, os discursos, e isto é uma interpretação pessoal, mas penso que cobre mais ou menos aquilo que está em cima da mesa. A água muito associada à resiliência climática, mais associada a reconhecer mais a Associação aos Direitos Humanos e Desenvolvimento, a saúde global, e depois da pandemia, todos acordados para aquilo que são as interações da nossa saúde com o ambiente, com todos os outros meios e outros seres do planeta. Que o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular os 6, mas todos os outros acabam por estar. E, portanto, temos estes mapas inspiradores em que vemos a interação de tudo aquilo que queremos, do WASH, de segurança, daquilo que seria água limpa, e, portanto, um mundo em que todos têm direito a uma coisa mínima, que é água. Antecedentes do caso português, vou passar um bocadinho por alto, até porque estas apresentações depois ficam disponíveis para quem quiser ter a paciência de se debruçar sobre isto. A nossa lei de água de 1919 foi transposta, foi reformulada em 2005, depois da Diretiva Quadro da Água, para pôr a diretiva em direito português. Temos a Lei Quadro de 2005. Em minha opinião, a primeira oportunidade perdida, quando falo nas coisas que se falharam, esta foi a primeira oportunidade perdida. Havia uma alternativa que era, de facto, eventualmente até manter a Lei da Água de 1919 e pensar com muita calma o que é que nós queríamos em termos de Lei da Água, Lei Quadro, e a diretiva podia ser transposta na mesma. Foi uma lei feita um pouco à pressa, faltam muitas coisas na lei, há muitos conceitos que nem aparecem, não há muitos aspectos integradores, de uma visão integrada, a questão dos direitos humanos, que aliás na diretiva Quadro também não está. Portanto, havia muitos aspectos que já em termos de consenso mundial eram importantes e que não estão transpostos nem para a diretiva, nem para esta lei. 2 minutos. Isto também deixo para uma leitura depois ao serão, evolução legislativa. 2 casos importantes em 90 e 94, enfim, todos nós, pelo menos os que são da minha geração, conhecem isto muito bem, são os aspectos importantes do planeamento e da regulação e do licenciamento, e o enquadramento económico e financeiro. A ligação com a Lei de Bases do Ordenamento do Território e Política Urbana foi um marco importantíssimo do ponto de vista da água, que foi outra oportunidade perdida. Os PROT avançaram, na altura eu participei nesse exercício, quando estava na GOT2. Houve imensas interações com as questões da água, mas também, mais uma vez, as opções que foram tomadas em 2009 para as ARH, em minha opinião, foram setorializar a abordagem da água em vez de a integrar em termos, por exemplo, da política territorial. Este era o esquema institucional de hierarquia de planos decorrentes da LBOT2, em que os planos de bacia hidrográfica eram planos setoriais. Também foi uma decisão do ministro da altura, Cravinho, não este Cravinho, o outro, foi muito debatida, mas foi essa a solução que ele arranjou. E esta integração que vinha na letra de lei, havia sempre integração entre o território e a água, entre os PDM, entre todos os planos especiais de ordenamento do território e a água. Depois, na prática, esses mecanismos de articulação nunca foram desenvolvidos. E essa é outra das grandes falhas destas suas administrações de região hidrográfica. A outra questão que está em falta é esta visão integrada da água, solo e clima. Nós temos, enfim, muitos estudos e muitos alertas para as questões climáticas desde a Conferência do Rio,
desde a criação dos pontos que tínhamos aqui em Portugal e da elaboração de planos de ação local que nunca avançaram. O planeamento de contingência é um buraco vazio. A política da água em Portugal acompanhou três séculos, quer dizer, atravessou 3 séculos. Houve imensas reformas, houve uma diretiva quadro da água pelo meio que instituiu uma mudança de paradigma importantíssima. Mas a minha conclusão é esta: Portugal não procedeu a uma efetiva aprendizagem e adaptação institucional dos resultados das reformas legislativas, visando essa visão integradora e uma boa governança da água. E, portanto, o que faltou? Uma visão estratégica de longo prazo, o que faltou e o que falta. Uma ação integrada de boa governança, uma adequada transversalidade institucional, uma ação enquadrada nos direitos humanos e na saúde global, uma ação preventiva e adaptativa relativamente às mudanças climáticas, consideração da dimensão social e direitos humanos, planeamento de contingência em situações de catástrofe, falta de articulação com as dinâmicas de povoamento e ordenamento do território continental, incluindo a densificação, enfim, os efeitos de densificação da ocupação do litoral e a densificação da agricultura e do regadio em algumas regiões, com os resultados preocupantes que temos assistido. Agradeço muito a vossa atenção. Estamos um pouquinho fora de prazo, ainda apresentaram fora de tempo, ainda apresentam, fora de tempo, fora de prazo não, fora de tempo. Eu corrigi, obrigada, Susana. Mas, dado o interesse da comunicação, eu dou lugar a uma pergunta, caso haja. Só pedir que fossem breves, não é? Para nós, então, fazermos a primeira apresentação. Ok, bom dia a todos. Bom dia. Eu peço que se apresente, se faz favor. Eu sou Gino César, sou secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, no Brasil, e estou acompanhando aqui o evento desde o primeiro dia. Eu, inclusive, ia fazer uma fala com relação à Márcia e já juntei para não fazer duas. Tanto da Márcia como da Maria. Como é que é feita essa discussão com relação ao cadastro? Nós temos alguns problemas no Brasil e nessa região da qual fica o Estado, a região que nós estamos incluídos, que é a região Nordeste. Eu só queria fazer que a Márcia disse que as letras pequenas eram para que a gente prestasse atenção. Como vocês falam rápido, como vocês falam rápido, eu tive que prestar mais atenção no que estava escrito. Como vocês estão. Mas ainda tem essa questão do cadastro. Nós começamos a fazer no Brasil e na região do semiárido uma preocupação que tem muito a ver aqui com a fala de vocês. Porque, primeiro, a gente não consegue fazer esse planejamento sem uma participação direta das comunidades. E nós temos um recorte muito específico para as comunidades remanescentes de quilombos, comunidades indígenas e de assentamentos da reforma agrária. Então, nós temos uma política mais social e políticas públicas direcionada para trabalhar com essas comunidades com o foco das mulheres. Que a gente começou a entender que a forma de reduzir esse desperdício de água nessas comunidades passava por uma capacitação com as mulheres que estavam no dia a dia. Então, eu não vi aqui essa discussão com a preocupação de como você trabalha com essas comunidades. Então, essa relação pública de cadastro, de definir qual é a cultura que a gente vai investir, como sugestão, que é uma discussão que tem que ser feita com todas as comunidades, né? De qual a política, de qual o trabalho que vai ser desenvolvido ali. Eu acho que essa conversa, o cadastro, eu acho que é uma conversa muito importante, acho mesmo, e também lido bastante com problemas derivados da ausência de cadastro, mas se calhar propunha que falasse diretamente com a Maria Val, porque exato, e eu acho que tem aqui um técnico, exatamente, tem uma técnica que está capacitada, exatamente, e eu penso que que tem a pessoa a interlocutora adequada, acho eu, pelo menos no âmbito deste congresso, mas só julguei que não tem lugar. Há só mais uma questão, peço que se apresente. Eu acho. Do ICS. Gostaria eu sei que a Susana fez uma
uma disposição do largo espectro temporal. Mas queria lhe perguntar, é que está ativamente como pediram, se nesse balanço não identifica altos e baixos, e portanto avanços e regressões, os tais momentos-chave fazem a mudança. Claro, claro que sim, claro que sim. Por momentos altos, toda a legislação da década de 90, a seguir ao fim do programa ambiental da União Europeia, antes da diretiva Claro da Água, tinham de facto um momento alto de integrar as questões ambientais nas questões da água. Houve aqui um crescendo que teve essa mudança de paradigma. Foi um momento alto. O momento baixo, e foi, de certa forma, depois em termos operacionais, a criação da RH com a medida possível. Podiam ter-se tornado agência de mudança. Tivessem também tido no terreno outro tipo de articulação com esta governança participativa, por exemplo, de se envolverem com os outros atores. E ao princípio tiveram. Claro que em 2012, depois da Troika, isso é um momento muito baixo, porque isso desaparece, passam a governar apenas o seu mobiliário ou aquilo que resta dele, e fica tudo concentrado na APE. Portanto, esse é um momento muito baixo, obviamente. E os momentos baixos, eu penso que também, eu diria mais que não é uns momentos muito altos, muito baixos, é a continuidade de uma falta de reformulação, de fazer coisas sem pensar, parar para pensar. A lei de 2005, para mim, foi uma oportunidade perdida. A revisão, depois das ARH já se terem perdido, não haver outra vez um momento desses, tomar esse momento, vamos lá ver o que é que nós queremos fazer, e agora está-se a falar outra vez de integrar competências nas CCDR, etc., etc., são momentos que se vão perdendo, oportunidades que se vão perdendo para pensar como é que queremos gerir a água, de uma forma setorializada, autoritária, vertical, ou é de uma forma diferente, integrada, mas para isso é também a aprendizagem institucional que não existiu. Eu penso, sem ovos, não há omeletes. E, portanto, pode até haver boas intenções, mas também ainda não as vi expressas. Portanto, o momento básico penso que é manter-se essa inércia de ir fazendo coisas sem saber muito bem para quê. Sim, mas eu peço que seja breve. Nós, de qualquer modo, já não vamos apresentar a primeira sessão, senão atrasamos-nos, prolongamos agora um pouco no fim, mas eu dou a oportunidade, sim, ao seu comentário, mas breve, eu pedia. Muito breve. É para não... Eu julgo que vale a pena pensar que em Portugal, ao contrário de Espanha, a água que passa no seu território é sua. E, portanto, isto coloca dificuldades grandes à gestão colaborativa e à relação entre o ordenamento e a gestão da água. E este paradigma é um paradigma muito difícil de resolver. Nós temos, nós temos um poderosíssimo instrumento que tem sido muito subestimado, que é o domínio público hídrico. Pois, eu penso... O domínio público hídrico é importantíssimo e não existe em todos os países e muitas vezes nem sequer se conhece muito bem. É um instrumento que deveria ter sido e que é integrador do ponto de vista do território também. Sim. E ele diz que, de facto, há buffers de proteção, a água subterrânea está associada à propriedade, mas a água que passa no meu território, se passar para outro, já não é minha. Portanto, há aqui... E nunca é sua. A água é pública. 1919 e os decretos de 1800 não sei quê, com os direitos de montante, portanto, sobre jusante, ou proteger os proprietários de jusante, eram muito sensatas, as coisas não se faziam à toa. E, portanto, todas estas coisas do ponto de vista legislativo, eu lembro quando comecei a interessar pelo assunto há 30 e tal anos, quando fiz a minha tese de mestrado, qual era o papel dos municípios na gestão da água, eu estudei coisas que que juristas escreviam nessa altura e que nunca mais vi, e que eram de facto muito interessantes e que temos que voltar a pensar nisso. Eu penso que aqui é possível que seja agora um momento, depois desta Conferência das Nações Unidas, os investigadores, as academias, o ICS, o meu centro, a DGT, outras universidades, fazerem um pouco de pressão para, vamos lá, dizer o que é que nós queremos em termos de governança da água. Ok. Obrigada. Eu só gostava de fazer aqui um esclarecimento, que agora eu própria fiquei baralhada. A água que nasce na minha propriedade é minha. A água que atravessa a minha propriedade é um bem público e está protegida, não é? E tem toda a legislação associada a uma qualquer utilização. Eu acho que há aqui uma coisa que não foi mencionada, se me permitem, que é, no meio disto tudo, é o excesso
de produção de documentos legislativos que continuam a sair e que dificultam muito a interpretação relativamente à utilização da água, à utilização dos recursos naturais. E eu acho que é um aspecto também altamente negativo. Se me permitem, quer dizer, de acordo com a minha experiência, que é certamente limitada no assunto face à das pessoas intervenientes. Não sei, eu julgo que já não vamos fazer a apresentação da Filipa, porque pronto, da professora Filipa Ferreira, porque já estamos fora de prazo, então estará disponível, era de qualquer modo um vídeo, e eu agradeço a participação a todos nesta sessão, que dou por finalizada e portanto podemos, sem grande atraso, tivemos uma folguita. E muito obrigada a todos. E uma boa continuação no programa. Filipe, olha. Moderação. Não, Moderação.